Anterior ao processo de colheita, nós temos que fazer um planejamento. Esse planejamento, ele envolve aí todo o processo de comercialização do gengibre, onde o exportador ele faz a demanda para o produtor rural, e o produtor rural, com base nessa demanda de 100 ou de 200 caixas, ele programa o seu planejamento para que ele consiga retirar esse produto e efetuar todos os processos, tanto de lavagem quanto de higienização, né, que são necessários para que o produto seja embalado adequadamente e exportado. O processo de colheita ele pode se iniciar após os 7 meses depois de plantado a muda do gengibre. A colheita, o ideal é que ela aconteça após a maturação fisiológica da planta, que é quando essa planta começa a amarecer e começa a fazer o tombamento da sua parte aérea. Após esse tombamento é onde ela atingiu o seu ponto máximo de maturação. No entanto, o mercado ele demanda dos produtores, né, tanto um produto que nós chamamos de gengibre baby, quanto um produto já maduro, que tem um tempo maior de prateleira. Esse gengibre baby, quando retirado ele do solo, ele deve ser lavado imediatamente. É um rizoma que tem uma maior quantidade de água e menos fibras, então ele é mais sensível à radiação solar. Qualquer danos ocasionados a ele vão permitir mais facilmente a entrada de micro-organismos, né? Então diminuindo assim o tempo de prateleira desse gengibre baby. O gengibre, já atingido o ponto de maturação fisiológica, ele tem um tempo maior de prateleira, ele já está com suas zonas de cicatrização todas adequadas ao processo, né, de retirada dele do solo, podendo assim ser higienizado, lavado e colocado nas caixas de forma adequada. Para a colheita do gengibre baby, como a parte aérea, que é a parte do caule e das folhas, ainda se encontra verde, há necessidade de fazer o corte, né, dessa parte aérea para fazer com que haja uma cicatrização entre o rizoma, que é a parte de raiz, que é o que é comercializado, dessa parte aérea. É realizado um corte utilizando roçadeira ou uma foice bem afiada, a altura aproximada de mais ou menos de 10 a 20 centímetros do solo, onde essa parte que ficar exposta, com a ação dos raios solares, ela vai secar e, efetuando essa secagem, consequentemente, esse ponto de conexão vai cicatrizar, permitindo assim a melhoria, um produto de melhor qualidade. Após o corte, essa palha da parte aérea, ela pode ser utilizada com um objetivo, que é evitar danos ocasionados pelo sol ao rizoma. Essa cobertura ela pode ser realizada tanto depois de encaixado o rizoma, como também para cobrir o solo, evitando que os raios solares atinjam os rizomas que estão expostos fora da terra. De 7 a 10 dias após a realização desse procedimento, é realizada a colheita, onde a gente vai utilizar um enxadão. Esse enxadão a gente vai inserir ele no solo de forma que se evite quebrar os rizomas e aos poucos, de forma lateral, você vai retirando os rizomas, né, sem empregar muita força para evitar que esse rizoma se desmanche, quebre. Após a retirada do rizoma do solo, é retirada a maior parte da terra desse rizoma, ele é disposto nessas caixas plásticas e colocados em cima de um microtrator. Esse microtrator é o responsável por fazer o transporte até a casa de embalagens, até o packing house. O packing house nada mais é do que o local onde é feita toda a lavagem, higienização e embalagem do produto para que ele seja disposto no container para seguir caminho para exportação. É importante que essa estrutura do packing house ela esteja adequada a toda a legislação ambiental do município, para que esteja regular sanitariamente e esse produto tenha características adequadas ao mercado internacional. O produto chegando, sendo transportado para o packing house, ele chega para o ambiente de lavagem, onde vai apenas com água normal, essa água retirada de um poço ou de um rio, ela vai realizar a lavagem de forma pressurizada, retirando todo o excesso de terra dele para que ele siga para os processos internos do packing house. É importante ressaltar que essa água, né, que vai ser gerada após a lavagem é uma água que vai estar com bastante resíduo sólido, tanto de pedaços, né, do rizoma, quanto também de terra. E
há necessidade, dentro do meio ambiente de packing house, de haver um processo de tratamento desse resíduo, onde nós fazemos então a construção de uma caixa decantadora, onde ela tanto decanta a parte mais grossa, como vai também fazer a infiltração dessa água de forma mais limpa, para que ela volte ao meio ambiente da forma mais limpa possível. Após o processo de lavagem, esse gengibre, esses rizomas limpos, eles vão entrar na parte limpa do packing house. É importante ressaltar que a partir do momento que o gengibre chegou sujo, aquelas caixas que chegaram com o gengibre sujo, elas devem permanecer do lado de fora do packing house. Elas só podem fazer esse transporte do gengibre sujo, do rizoma sujo, da roça, para a parte suja do packing house, adentrando assim com caixas limpas dentro do packing house para que a gente dê continuidade no processo de higienização. Após a lavagem dos rizomas, eles irão passar pelo processo de desinfecção. Esse processo de desinfecção ele acontece para garantir que esses rizomas tenham maior tempo de prateleira. Dependendo da época do ano, normalmente após o mês de outubro, que é um mês onde esses rizomas eles começam a ter muitos cortes, tem presença de muitas raízes, então podem haver mais ferimentos, mais surgimento de doenças no campo, então há necessidade de realizar essa higienização. Essa higienização ela pode ser realizada com hipoclorito de sódio, onde nós diluímos o cloro na água e mergulhamos esse produto, o rizoma, em caixas plásticas dentro, deixamos por alguns segundos, retiramos e dispomos ele para secagem. Mas é importante, antes de realizar a utilização do produto, verificar com o seu importador quais os produtos que são autorizados para o país que vai receber esses rizomas, para não acontecer de ter resíduo de produtos não autorizados. Para o Brasil, nós podemos utilizar o hipoclorito de sódio sem problema algum nesse processo de higienização. A partir desse momento, nós vamos iniciar então o processo de toaletagem, onde nós vamos retirar as partes ruins, partes com defeitos, partes que estão impróprias ao processo de comercialização. Ressalta-se que essas partes cortadas que estão apresentando alguma doença, alguma deformidade e que não atendem ao mercado, elas podem retornar para o processo produtivo. Como? Passando por um processo de compostagem, onde nós vamos utilizar esse resíduo, vamos misturar ele com esterco de galinha e vamos inocular micro-organismos, que nós podemos lançar mão dos micro-organismos eficientes, o EM, para ajudar no processo de compostagem. A partir daí, durante 6 meses, revolvendo esse material, ele vai estar no ponto adequado a ser reutilizado em lavouras e em outros processos produtivos. Após a realização da toaletagem, esse material, o rizoma, vai seguir para o processo de secagem, onde ele vai desidratar. Esse processo de secagem ele pode acontecer de diversas formas. Pode acontecer em cima de esteiras, pode acontecer dentro de caixas, mas nós orientamos sempre em cima de esteiras, se possível de material que possa ser lavado, e higienizado adequadamente para evitar que aglomere micro-organismos e contamine o produto que já esteja no ponto de comercialização. O processo de secagem ele acontece de 2 a 3 dias, a depender do tempo. Como que vai estar o tempo? Se tiver um tempo muito úmido, com certeza a gente vai ter um tempo maior de secagem desse produto antes dele ser encaixado. É importante que essa estrutura, que nós chamamos de estufa, ela tenha um pé direito alto, para que ela não forme bolsões de ar quente muito próximos do gengibre, fazendo assim com que esse material ele atinja a secagem de forma adequada. É importante que haja uma boa circulação de ar, que seja fechado lateralmente com sombrite ou com outro material para evitar a entrada de insetos ou de animais dentro do ambiente de secagem, assim como também todo o ambiente do packing house deve ser protegido. Na hora de dispor o gengibre, os rizomas nas caixas de papelão, são colocados 15 quilos dentro da caixa para que durante o processo de transporte dela nos containers, ela aconteça a desidratação e no destino final ela chegue pesando os 13,6 quilos necessários ao processo de importação. É importante que após organizados os rizomas dentro das caixas, eles sejam colocados em pallets
para que esses pallets eles sejam colocados no interior dos containers. Esses containers, para que eles recebam esses pallets devidamente organizados, é importante que ele tenha sido higienizado, chegando assim ao seu ponto final com a mesma qualidade que ela saiu do início.